Você já notou que após fazer uma curva com o seu carro, o volante ele praticamente volta sozinho para a posição centralizada, estabilizando o veículo após a curva? Pois bem, isso se deve ao ângulo de Caster. O Caster é um dos ângulos que compõem toda a geometria do sistema de suspensão e direção do seu carro. Ele também, além de ter essa função de auxiliar depois de uma curva, garantir estabilidade em retas, principalmente em altas velocidades, e também garantir leveza ao fazer curvas, né? E traz junto essa característica do volante retornar após as curvas. Para você conseguir entender o Caster, você precisa imaginar algumas linhas sobre o sistema de suspensão do carro. Então observe o veículo lateralmente. Entre os pontos de fixação do sistema de suspensão, nós temos as fixações, ou a fixação inferior, fixação superior. Na parte de baixo, imagine o pivô. Uma linha partindo do pivô da suspensão do carro, na vertical, formando uma linha que seria uma das referências. Outra linha de referência seria uma linha inclinada partindo do pivô até o ponto de fixação da torre da suspensão, que seria a ponta do amortecedor, vamos dizer, fixada na caixa de roda do carro. Então, observe a imagem. Nesse caso, a inclinação da torre está voltada para a parte traseira do carro. Quando a inclinação está para a parte traseira, a gente diz que o Caster é positivo. Na maioria das situações, nos veículos, pelo menos que eu conheço, o Caster geralmente é positivo. Se ele está inclinado na mesma linha de referência vertical, a gente diz que o Caster é nulo. E se essa torre está inclinada para frente, ela forma um ângulo para frente do veículo. Aí a gente fala que o Caster é negativo. O ângulo de Caster ele pode ser observado também em outros tipos de sistemas. Por exemplo, na inclinação da bengala de uma motocicleta. Se vocês notarem, a bengala da moto, ela também tem um ponto de fixação inferior, que seria o parafuso de fixação no centro da roda, e a fixação inclinada, vamos dizer que seria comparável à torre do amortecedor do carro, seria a fixação no guidão, na mesa que a gente fala. E comparada à vertical, que sai do centro da roda da moto, é formado um ângulo de Caster. Dificilmente você vai ver uma moto com o ângulo nulo, onde o guidão da moto é reto, ou a moto com o guidão inclinado para frente. E uma curiosidade, vocês já viram aqueles triciclos? Eles têm uma inclinação absurda, o Caster dele é extremamente positivo. E isso proporciona para os triciclos uma estabilidade absurda em linhas retas em alta velocidade. Porém, dificulta bastante na hora de fazer curva. Então eles têm um ângulo de giro do guidão, né, ou da própria roda pequeno. Esse é um ponto negativo de ter um Caster muito inclinado. Então, quando o veículo é dimensionado, o sistema de suspensão e direção é dimensionado, o fabricante ou os fabricantes determinam ângulo de giro e tudo mais, levando em conta os outros ângulos e também o Caster. Normalmente, o ângulo de Caster não possui ajuste, não tem algum parafuso, algum recurso de ajuste nas suspensões. Mas pode acontecer dele sair fora dos padrões de medida originais devido principalmente a pancadas. Vamos supor que o carro sofre uma pancada muito forte na roda e empene ou deforme a bandeja da suspensão, por exemplo. Isso vai fazer com que ocorra o deslocamento da referência das linhas vertical e inclinada, porque vai estar ocorrendo o deslocamento do pivô, por exemplo, nesse caso. Ou no caso de deformação de longarina ou da própria caixa de roda, que vai alterar o posicionamento da torre da suspensão.